Então, eles me prepararam para cirurgia. A anestesia é tipo uma anestesia quando você vai fazer endoscopia, porque é um procedimento que ele vai durar, ele vai ser rápido, né? Ele não vai necessitar de uma dose muito alta, né? De um anestésico ali para você ficar mais dopadinho. Mas ainda assim você não vê nada, você não sente nada, né? E aí foi o que fizeram, me levaram lá e colocaram essa anestesia, eu não vi nada, só na hora de entrar lá na sala que eu vi um pouquinho, e a médica falando assim, depois vai sumindo, né, sumindo a voz e tal. E quando eu vi, eu já estava de novo no mesmo lugar que eles tinham me levado, antes de entrar na sala de cirurgia, né, esperando pra eu voltar dessa anestesia. Voltei, ela perguntou se eu tava tudo bem, se estava sentindo bem, eu estava me sentindo bem, estava meio grogue, assim, com muita fome, muita fome. Enfim, gente, aí esse foi o nosso processo. Voltei, comi. A gente foi sair de lá, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Eu sei que a gente ficou um dia e meio, quase 2 dias nesse meio tempo aí todo. E voltamos pra casa. Como eu falei, né? As pessoas mais próximas não sabiam nem o que falar pra nós. Eu estava de 8 semanas, né? Muitas pessoas falavam, ai, graças a Deus que foi no começo, né? Graças a Deus que não se desenvolveu. E eu lembro, gente, que isso foi uma das coisas assim mais chatas e mais difíceis que eu ouvia na época. A primeira coisa era essa. Do tipo, ai, foi muito no comecinho, né? Graças a Deus que não foi pra frente, assim, que não, você não tava tão com barrigão. Eu conheço casos de pessoas que estavam com barrigão e aí começava a contar casos cabeludos, sabe? De outras perdas gestacionais de outras pessoas que ao ver delas eram piores do que a minha perda gestacional e tal. Isso era horrível, horrível de ouvir, porque era como se a pessoa, eu sei que a pessoa tinha boas intenções, né? Eu sei que a pessoa estava tentando fazer talvez eu olhar de um outro ângulo, né? Talvez fazer eu ficar melhor, mas era assim, como se a pessoa realmente estivesse diminuindo minha dor e falando, vai dar tudo certo, fica bem, isso vai passar e você vai conseguir ter uma criança daqui a pouco. E não era o que eu queria ouvir na hora. E outras pessoas também me falavam muito, algo que também me deixava muito chateada na época, mas que eu sei que era algo que Deus queria também tratar no meu coração. As pessoas chegavam até mim e falavam, ai, né, que difícil, mas você é forte. Você é uma mulher muito forte. Eu tenho certeza que você vai superar isso. Eu tenho certeza que isso vai passar. Eu tenho certeza que daqui a pouco você já vai estar com o bebê no colo e vai estar tudo certo. Você não vai nem lembrar direito do que aconteceu. Isso também acabava comigo, porque por mais que eu sei que eu sou sim uma mulher forte, e na verdade eu sempre também deixei isso muito claro com a minha postura, mas eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu choro também, dói também em mim. E eu vi que ali eu precisava deixar Deus trabalhar na minha vulnerabilidade, né? No expor a minha fraqueza sem achar que isso era algo errado, sem achar que isso era algo ruim. Eu lembro até hoje que depois acho que de 2 semanas eu consegui fazer uma postagem no Instagram, porque como as pessoas não sabiam que eu estava grávida, pouquíssimas pessoas também sabiam do aborto, né? Uma ou outra ali que a gente, né, falou e tal, a gente depois anunciou, né? Depois falou pra elas o que tinha acontecido, mas foram poucas pessoas, a gente não anunciou na internet. E aí eu lembro que 2 semanas depois eu fui pra internet e eu falei, né, sobre o aborto, então as pessoas, a maioria ficaram sabendo que eu estava grávida e havia sofrido aborto ali, na mesma postagem, né, no mesmo dia. E eu lembro que o que ficou muito forte que eu queria gritar pro mundo era isso. Parem de falar que eu sou forte, parem de falar que eu sou uma mulher forte e achar que isso tá me ajudando, ou achar que eu não sinto, que não tá doendo, e enfim. E eu lembro que na época eu ficava nessa dualidade de não entender como viver esse luto direito, sabe? Tinha momentos que eu estava bem, e aí eu não sabia se eu ficava bem, se eu me permitia ficar bem. Tinha momentos que eu tava mal, mas eu não sabia se eu me permitia chorar. Sabe, eu fiquei nessa dualidade. Eu lembro que nessa época também eu decidi voltar a trabalhar 2 períodos, que eu tava trabalhando só um. Eu lembro que eu decidi voltar a trabalhar 2 períodos, achando que isso iria me ajudar a superar esse momento de luto, né? Talvez ocupar mais minha cabeça, talvez me deixar mais ativa. E eu lembro que eu tive que sair depois de um mês e pouquinho, eu tive que pedir pra sair desse segundo período que eu tinha, né, assumido, porque eu não estava bem emocionalmente, faltava eu processar algumas coisas dentro de mim. E muita coisa aconteceu, gente, depois desse aborto. Muita coisa aconteceu na minha vida. Eu me conheci mais, eu permiti que Deus entrasse em áreas da minha vida que eu ainda não tinha permitido, né? Igual a questão da vulnerabilidade, sabe? De demonstrar fraqueza. E eu aprendi a importância de viver o luto. Então, hoje em dia, assim, todas as pessoas que estão próximas de mim, que estão passando por um luto, eu sempre incentivo, viva esse luto, sabe? Se permita viver. Tem um tempo pra se viver o luto. Tem um tempo pra se processar, sabe? Não tenta colocar outras coisas no lugar pra ver se melhora, pra ver se ameniza, porque só vai
ficar pior, sabe? Lá na frente a bomba vai estourar. Então é melhor mergulhar no luto agora, viver o luto agora e deixar o organismo, a mente, o coração processar toda essa dor, para que realmente você, quando voltar, volte mesmo bem resolvida, né? Volte forte. E nessa época também fui buscar acompanhamento, o que é muito importante também, não caminhar sozinho, não achar que só o marido basta, porque o marido, ele é maravilhoso, né? O meu marido mesmo foi maravilhoso na minha vida, me apoiou demais, mas eles não entendem a mesma dimensão que a gente, que é a mulher que carregou dentro do corpo, entende. E não é culpa deles, né? É algo fisiológico mesmo, né? A gente que carregou sente de uma forma diferente. E eu lembro que eu fui buscar ajuda espiritual, acompanhamento, cura e libertação. Foi um tempo de muito conhecimento, muito autoconhecimento, de ressignificar muitas coisas na minha vida, de liberar muito perdão em áreas da minha vida que eu nem imaginava que ainda tinha que liberar perdão. Foi um tempo que eu mergulhei, tipo assim, Senhor, o que o Senhor tem pra tratar na minha vida? Eu quero. E me joguei, sabe? E mergulhei, e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, como eu falei, né, eu descobri muitas coisas dentro de mim que ainda precisavam ser tratadas. Eu permiti que o Senhor entrasse em muitas áreas que eu ainda não tinha permitido ele entrar e ele trabalhar. E uma coisa que me marcou muito, e eu quero encerrar esse vídeo falando um pouquinho disso, é que na época, gente, eu ouvi muitas explicações do porquê isso aconteceu. Muitas explicações. Ah, mas isso aconteceu porque é natural, o corpo espelha mesmo e vai acontecer com a maioria das mulheres. Ah, isso aconteceu porque lá atrás na sua família teve uma maldição hereditária e abriu brecha e aí isso aconteceu. Ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer, já estava nos planos de Deus e agora você tem um anjinho no céu que intercede por você. Ah, isso aconteceu porque você e o João, como casal, ainda não estavam alinhados 100% para ser pais, e aí, pela misericórdia do Senhor, essa criança não nasceu. E daí pra ladeira abaixo. Ouvi muitas explicações, muitas, muitas, muitas. E chegou uma época que eu mesmo decidi. Eu não ia me apegar a nenhuma explicação, nem a outra explicação. Pra mim, eu não tinha mais a necessidade de entender o porquê isso aconteceu na minha vida, de entender o porquê o Senhor permitiu isso na minha vida. Chegou uma época que eu só decidi confiar, que eu só decidi descansar, que eu só decidi falar, Pai, é a tua vontade e ela é boa, perfeita e agradável na minha vida, independente do porquê isso tudo aconteceu. E aqui eu não quero minimizar, gente, que você como mulher que às vezes teve um aborto, dois, três, não vá atrás de procurar fisicamente se você não tem uma limitação, se você não tem algum problema. Não é isso que eu tô querendo falar aqui, tá? Até porque se eu tivesse tido um outro aborto de novo, com certeza eu iria procurar um médico especialista e falar, ó, o que tá acontecendo com o meu organismo, que o negócio não queria ir pra frente. Mas eu tô falando na minha experiência, tá? Chegou uma hora que eu falei, eu não quero entender o porquê. Eu abro mão de entender o porquê. Eu só quero confiar. Eu só quero descansar, sabe? Eu só quero acreditar que a obra do Senhor na minha vida não morreu, não acabou e que Ele vai sim nos dar filhos, né? E que nós vamos sim viver essa bênção de ter filhos. Passou um bom tempo ali, uns 4, 5 meses, até eu falar, tô preparada de novo, né, pra ter uma criança. Porque não era só meu organismo estar preparado, sabe? Eu sentia que era muito de mim também, como mulher, estar preparada. Então eu demorei um pouquinho mais, porque parece que com 2 meses eu já poderia, né, voltar a tentar de novo. E não, a gente esperou uns 5 meses. E um milagre que aconteceu, gente, lá no hospital, no dia do procedimento, foi que normalmente as pessoas, os procedimentos de curetagem, eles são bem invasivos, assim, né? Eles são... E normalmente, assim, pode correr o risco de perfurar o útero, pode correr o risco de ficar alguma coisa lá dentro, enfim, tem todo esse risco, né? Só que o procedimento que foi usado em mim é um tal de Amil, se eu não me engano, que é um procedimento por sucção que fala, né? Não é aquele de ficar mexendo no útero, cutucando, cutucando. É algo bem mais rápido, né? Como se sugasse tudo que tá lá dentro de uma vez. Então ele é menos invasivo, prejudica muito menos, gente, muito menos. É algo assim bem melhor. Só que os hospitais, eles não costumam ter esse tipo de procedimento porque ele é mais caro também. Então eles esse procedimento vem uma vez por semana, normalmente lá no hospital onde a gente tava, um só para os residentes usarem, né, para ver como que é, para poder ter essa experiência, né, de usar esse tipo de procedimento. E deu a sorte, que foi realmente muito de Deus, de cair na minha vez, na minha hora, no meu momento, deles usarem esse tipo de procedimento, que foi, assim, um procedimento tranquilo, tanto que quando a gente voltou na minha médica, pra, né, falar sobre tudo e tal, ela falou, ó, pergunta se o que usar em você foi esse Amil, porque se foi...
Olha, você pode voltar a tentar engravidar quase daqui a pouco, porque ele é muito tranquilo, né? Ele é muito tranquilo, não agride o organismo e tal. E foi realmente esse procedimento utilizado, então a minha recuperação foi excelente, não senti nada, foi muito bom. E eu vi mais uma vez a mão do Senhor, nos guardando, nos protegendo e estando conosco lá. E agora, gente, para a glória do Senhor, depois de, sei lá, a gente perdeu em finalzinho de janeiro. Em dezembro, não, em novembro, eu descobri que eu estava grávida de novo, né? Mais ou menos na mesma época, foi um mês antes só. E assim, foi uma alegria muito grande. Deus tratou muitas coisas no meu coração, que não caberia nesse vídeo aqui falar sobre isso, quem sabe um outro dia. Mas a gente ficou muito feliz com a notícia, né, de estarmos grávidos. Agora a gente tá no mês de abril, quase indo pro mês de maio. Amanhã eu completo 29 semanas de gestação e a Clarinha está aqui dentro, sendo gerada, sendo gestada para a glória do Senhor. É uma vida realmente que veio para trazer muita alegria, que veio para cumprir as promessas do Senhor na nossa vida. E todos os dias eu consagro ela ao Senhor, eu falo que ela é dele e que ela é um presente de Deus e eu me permito viver essa fase de uma forma muito leve. Eu realmente luto ainda, óbvio, com pensamentos. Lá no início da gestação lutei mais, agora tá bem menos. Mas em todo momento combatendo esses pensamentos de medo, de angústia, com as verdades da palavra do Senhor na minha vida, né? E porque eu continuo declarando que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Ele é bom. E nós estamos muito felizes pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas e pelo cuidado dele. Sabe? Independente do que aconteceu, do que virá a acontecer, nós somos dele, nós escolhemos servir ao Senhor e como é bom a gente servir ao Senhor, porque eu não sei como seria passar por lutas como essa sem ter a Deus. Eu não sei. E eu sou muito grata de ter o Senhor como aquele que guarda a minha vida, que consola o meu coração e que ao mesmo tempo me traz esperança de novo, me traz confiança de novo para continuar acreditando, para continuar caminhando. Volto os meus olhos para o lugar certo, tiro os meus olhos das circunstâncias, da dor, e ao mesmo tempo me permite viver a dor do tempo que eu tenho que viver. Ele é um Deus maravilhoso. E todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E isso também faz com que a gente se aperfeiçoe e seja cada vez mais parecido com Cristo, né? Todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então é isso, eu creio que o fato da gente ter ou voltar os nossos olhos para o lugar certo no meio dessa tribulação, dessa dor, dessa angústia, fez com que a gente pudesse crescer muito com isso, aprender muito, se aproximar mais de Deus e hoje também permitiu que a gente pudesse estar vivendo essa bênção de estarmos gerando de novo uma vida e estarmos sendo agraciados com isso. E é isso, queria compartilhar para que quem pudesse estar assistindo e talvez passou por isso ou está passando por isso, pudesse entender que o fato de a gente focar em Deus no meio disso, no meio dessas situações, faz toda a diferença. Não focar no entender o porquê, sabe? Não focar no buscar respostas, mas focar na bondade de Deus ainda sobre as nossas vidas, no amor de Deus ainda sobre as nossas vidas, independente do que está acontecendo, porque Ele cura, Ele restaura, Ele renova as esperanças, Ele renova as forças, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus sobre toda e qualquer situação. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para glorificar o nome dele e para de alguma forma poder ajudar, sei lá, abençoar a vida de alguém, né, que puder estar ouvindo esse testemunho. Ficou enorme, gigantesco, acho que vou ter que dividir mais de uma parte. Mas amém, é para a glória de Deus. Bom, é isso. Estamos muito felizes com a gestação da Clarinha. Peço que quem estiver assistindo esse vídeo ore por nós, ore por ela e confie em Deus. Confie em Deus. Essa é a mensagem.